Beleza, pessoal? Nesse vídeo aqui a gente vai começar o nosso estudo sobre empatia de uma forma mais direta, pois ao longo, desses nossos estudos anteriores nós já permeamos esse assunto, já tocamos várias vezes nesse tópico, sobre empatia, mas agora finalmente a gente vai estar avançando mais e procurando entrar nos detalhes da empatia. E para isso eu vou dividir esse nosso estudo sobre empatia em 3 partes. Inicialmente a gente vai ver uma coisa mais assim geral sobre a empatia, o que é a empatia da CNV, mostrar que ela não é a mesma coisa que qualquer tipo de empatia, falar sobre alguns princípios relacionados à empatia, qual é a relação da empatia com a comunicação não violenta, como é que a gente exercita a empatia, né? Vou fazer algumas distinções também sobre o que é empatia e outros processos que não são a mesma coisa. E num segundo momento a gente vai estar vendo obstáculos para a empatia, vários obstáculos para a gente perceber quando a gente não está sendo empático. Assim como a gente viu os obstáculos para observação, a gente vai ver que tem muitos obstáculos para empatia. E finalmente, mais adiante no curso, a gente vai ver tópicos mais avançados sobre empatia, que envolve a gente entender assim necessidades que são prioritárias, sentimentos que são prioritários, que são indicadores para a gente trabalhar mais a empatia, né? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente vai começar esse estudo falando que existem 4 tipos, vamos dizer assim, de empatia, né? A empatia, eu estou dividindo ela em 4 tipos, lembrando daquele ser humano aqui integral, simbólico que eu desenhei, né? A gente pode entender empatia inicialmente como se fosse uma capacidade de elaborar o que a outra pessoa pode estar vivendo. E lembrando daquele nosso desenho, né, da caixinha interna, a empatia está dialogando com o que outra pessoa está vivendo internamente. Quais são essas coisas que estão aqui, né? Eu posso estar olhando para os pensamentos dela, eu posso estar tentando olhar para os sentimentos dela, e eu posso estar tentando também olhar para as necessidades. E isso tem a ver mais com o que a gente vai estar trabalhando aí na CNV. E tem um outro componente que a gente também pode perceber, que são sensações físicas. Por exemplo, se alguém... se a gente... A sensação física é a mais interessante aí, eu vou comentar com vocês, que não se fala muito sobre esse tipo de empatia, mas também é um tipo de empatia. E a gente percebe bastante ela, por exemplo, quando a gente está assistindo um programa de televisão, né, e tem aquelas videocassetadas, por exemplo, e alguém vai lá e bate a canela e a gente faz, ai, né, bota a mão na canela também, né, ou a pessoa cai e a gente fica, né, a gente tem uma capacidade de inferir a dor que a outra pessoa está tendo, né? Ou quando a pessoa está comendo uma coisa muito gostosa na nossa frente, a gente começa a salivar, né? Existe uma capacidade nossa de elaborar o sabor que a pessoa está tendo, né? Que está experimentando naquele momento. Então essas são capacidades nossas de elaborar o que a outra pessoa está experimentando de forma mais física, né? Só que como a empatia, normalmente ela é usada em contextos de interação, de comunicação, é mais comum a gente pensar nesses 2 tipos de empatia, que ainda não são a empatia da CNV. A empatia afetiva está relacionada à nossa capacidade de elaborar o que a outra pessoa está sentindo, né? Isso, a gente usa várias pistas para isso. A gente usa a velocidade com que a pessoa está falando, né? Esse ritmo, se ela está falando mais alto, mais baixo, se ela está tensionando, se ela está fazendo alguma expressão facial, se ela está tensionando a musculatura dela, se ela está ofegante, se ela está com algum rubor na pele, se está mais vermelha, né? Se ela está transpirando mais do que o normal. Então, são vários indicadores, a postura dela, né? São vários indicadores que a gente usa para tentar compreender assim a expressão corporal da outra pessoa para a gente elaborar como ela está se sentindo naquele momento. Além dessa empatia, dessa nossa capacidade de espelhar, né, o que o outro está sentindo, porque a gente também tem esse mecanismo interno de sentimentos, né? A gente também tem um outro tipo de empatia que é a empatia cognitiva, que é a nossa capacidade de pensar sobre o que a outra pessoa está pensando, né? Pensar sobre o que a outra pessoa está pensando. Pensar sobre qual é a intenção da outra pessoa nas ações dela. Por exemplo, se alguém faz uma piada ou se alguém tenta usar uma metáfora, né? É um tipo de... Ele mistura elementos de ideias, só que coloca isso num contexto onde não faz muito sentido, né? Por exemplo,
a gente tem várias figuras de linguagem no nosso português que só é possível a gente compreender elas porque nós temos essa capacidade de abstração e compreender o significado cognitivo daquilo, né? O pé da mesa, né? Como assim o pé da mesa? Mas a mesa não tem pé, né? Mas a gente entende que o pé é aquela parte do nosso corpo que nos sustenta. E aí quando eu olho para uma mesa, eu vejo as partes que sustentam e eu sei que aquilo ali é como se fosse o pé, né? Então isso está mais numa camada de abstração e de significados. Mas um outro tipo, uma empatia cognitiva mais específica na relação pode ser relacionado, por exemplo, a entender o que a pessoa quer quando ela fala algo. Por exemplo, uma ironia, né? Quando a pessoa diz assim, nossa, você é super discreto, né? E a gente tá com uma roupa toda colorida, né? E aí a gente sabe que no fundo ela tá querendo falar da nossa roupa, né? Ela tá fazendo uma piada em relação à nossa roupa, né? Então, a gente pode entender que ela tá brincando com a nossa roupa. Que ela achou nossa roupa bastante extravagante, talvez. Só que esse tipo de empatia, ela também é um tipo de empatia, que é conseguir elaborar o que a pessoa está fazendo, o que a pessoa está pensando, né? Se a gente vai jogar um jogo, é muito comum, se a gente está jogando um jogo, a gente tentar adivinhar quais são as próximas escolhas daquela outra pessoa que está jogando com a gente, para que a gente consiga prever o comportamento dela, né? Isso também é empatia cognitiva. Mas a empatia da comunicação não violenta, ela é um outro tipo de empatia. É uma empatia que leva a gente a pensar nos valores humanos, o que é importante para outra pessoa, e leva a gente para pensar também nas experiências que a pessoa pode ter tido, né? Então, lembrando que essa capacidade de elaborar quais são as experiências do outro, ela não é tão falada, assim, tão acentuada no livro da comunicação não violenta, mas faz parte também desse processo de valorizar a individualidade, valorizar a singularidade do outro, né? Enquanto que a empatia de olhar para as necessidades que outra pessoa pode estar tentando cuidar já é mais estimulada, né, na comunicação não violenta, na literatura básica dela, né? Então vou dar um exemplo, né? Tem uma história que o Marshall Rosenberg conta em que ele viveu uma experiência de empatia muito interessante. Ele foi fazer uma oficina de comunicação não violenta na Cisjordânia, e era um ambiente que estava sobre algum tipo de conflito de guerra, né? E tinham pessoas que estavam refugiadas. Quando ele estava no caminho, ele estava andando e ele encontrou uma lata de gás lacrimogênio que estava escrito Made USA, ou seja, fabricado nos Estados Unidos. E aí, quando ele chegou para né, fazer o workshop dele, e ele subiu ali na frente das pessoas, um das pessoas que estavam assistindo, né, aquela palestra dele, apontou para ele e falou: assassino, matador de criança. E aí, rapidamente, outras pessoas começaram a apontar também e chamar ele de assassino. E nesse momento, a, a reação do Marshall Rosenberg foi esse momento que ele parou, tentou elaborar o que estava acontecendo e ele fez uma pergunta para essa pessoa que estava chamando ele de assassino. Ele perguntou: senhor, eu estou vendo que você está com muita raiva e porque você está com raiva porque gostaria que o meu governo estivesse apoiando mais essa comunidade? Daí essa pessoa, quando ouviu isso, né, respondeu algo como: sim, vocês estão mandando armas para combater o nosso povo, vocês estão matando as nossas crianças, né? Daí o Marshall responde: eu tô entendendo que é muito, que isso te deixa muito irado saber que o nosso governo não tá conseguindo levar em consideração o bem-estar de vocês e tá agindo de uma forma que agrava as dores, né, que vocês estão sofrendo. Alguma coisa nesse sentido, né? E aí, nesse momento, à medida que o Marshall vai conversando e vai tentando demonstrar respeito à dor da outra pessoa, ela vai acalmando. E ela vai falando: sim, os nossos filhos aqui, eles brincam em esgoto a céu aberto. Os nossos filhos, as escolas não têm livros. Você sabe o que é viver num lugar onde as nossas crianças não têm uma escola, onde as nossas crianças brincam
no esgoto? Você tem ideia do que é viver isso? E aí o Marshall responde: eu tô entendendo que é algo extremamente doloroso para você, perceber que você gostaria de estar cuidando dos seus filhos, cuidando da sua família, e ver o quanto que seria importante ter esse suporte do meu país, né? E você talvez gostaria que a gente percebesse o quanto vocês estão precisando de apoio e não de armas. É isso. E aí ele vai tecendo esse diálogo com esse senhor. E à medida que que esse senhor consegue falar, né, consegue trazer todas essas dores dele, em algum momento ele começa a desacelerar, né? Começa a desacelerar. E esse é um indicador de que a empatia começou a ter esse efeito de restaurar o diálogo, restaurar a confiança das pessoas envolvidas. Então, nesse momento é o momento em que o Marshall Rosenberg, ele acha que ele pode falar. Ele fala, olha, eu reconheço que essa situação é muito delicada e eu gostaria, né, de garantir, assim, que eu estou respeitando esse contexto que vocês estão vivendo, né? E eu percebo que talvez vocês não estejam nem dispostos a ouvir o que eu gostaria de falar, e tudo bem se vocês não estiverem dispostos a ouvir, né? Porque eu quero respeitar aí esse momento de vocês, né? E só que nesse momento as pessoas já estavam dispostas a ouvir, né? Elas já estavam dispostas a também entender. Daí o Marshall vai justamente falar sobre não violência, né? E no final desse encontro, o Marshall é convidado para um jantar de Ramadã, né? Que é uma cerimônia ali daquela cultura. E ele é convidado para ir para casa dessa pessoa e eles criam um vínculo de amizade, né? Então, a diferença dessa empatia compassiva é claro que o Marshall percebeu que a outra pessoa estava com raiva. Ele precisou conseguir identificar que aquele cara estava considerando ele como um representante de um país que estava oferecendo armas para financiar a guerra que estava oprimindo justamente o povo dele. Né? Então o Marshall conseguiu identificar essas coisas. Teve a empatia afetiva, teve a empatia cognitiva, mas quando a gente entende a intenção do outro, a intenção do outro é dizer que eu sou um assassino, naturalmente provavelmente a gente iria querer se defender e dizer, não, mas eu não fui eu, não, mas eu não tenho, sabe, foi meu país, eu não tenho nada a ver com isso, porque a gente não vai conseguir olhar para a dor que a pessoa está querendo expressar. Agora, quando a gente tenta olhar para a dor da pessoa e demonstrar que a gente respeita isso, é outro tipo de conexão que se estabelece. Não é uma conexão de defesa e ataque. É uma conexão onde a gente pode expressar e onde a gente restaura o respeito. Mas isso acontece quando alguém consegue ter coragem de escutar o que o outro está tentando falar, né? Então, eu tento olhar a outra pessoa como um ser humano, sem me defender, sem acusar ela, mas perceber que ela está vivendo um contexto, tem necessidades dela que estão sendo feridas, eu tento elaborar isso e eu tento verificar se ela está vivendo realmente aquilo que eu estou imaginando que pode ser. Eu imagino que você esteja com muita raiva porque gostaria que o meu governo apoiasse o seu país. É isso? Então você gostaria que o meu governo apoiasse, você gostaria que a gente compreendesse como é estar num local assim e ter os filhos, né, num contexto tão inseguro e tão triste. E aí, quando a outra pessoa reconhece a dor do outro como algo importante, naturalmente a gente pode restabelecer esse diálogo. Então, a empatia compassiva da CNV, ela vai convidar a gente a tentar procurar essa experiência que outra pessoa tem, essa necessidade que essa pessoa tem de segurança, de respeito, de apoio, de cuidado da família dela. E essa é a distinção, não é tão somente uma empatia que vai me ajudar a entender a intenção da pessoa. Eu quero olhar a motivação humana dela por agir daquela forma.
Eu quero olhar a experiência que ela pode estar tendo e que pode ser difícil. Eu quero me conectar nessa experiência, me conectar nos sentimentos dela. Então, a consequência, né, possível dessa qualidade de empatia da CNV pode ser a compaixão, né? Pode ser a valorização da humanidade da outra pessoa. E aí a gente entra nesse outro tópico, que é a diferença entre empatia, compaixão e alteridade, né? Empatia, então, seria... Às vezes a gente fala sobre conexão empática também, né? Mas empatia tem a ver com esse processo de elaborar o que o outro está vivendo. A consequência disso pode ser eu adquirir certas informações, né? Eu entendi mais ou menos o sentimento dele, eu entendi o que ele está pensando, eu entendi o que causou isso. Mas o processo, né, a experiência de estar com o outro é a empatia, o estar com o outro. Agora, nem sempre eu estou com o outro e estou conseguindo compreender o outro. Quando eu compreendo o outro, quando eu valorizo o outro, quando eu reconheço a humanidade dela e eu entendo que essa humanidade é preciosa e eu vivo uma energia, uma vontade de cuidar dessa pessoa, aí eu vou experimentar a compaixão, que ela pode ser uma consequência da empatia. Mas ela não necessariamente vai acontecer com uma consequência da empatia, ela pode vir também apenas de uma informação. Eu não preciso necessariamente estar conectado naquela pessoa naquele momento, eu posso simplesmente saber o que ela está passando, né? E naturalmente, ao saber o que ela está passando, eu me conecto nela. Então, em geral, a compaixão ela vai ser consequência de um estado de empatia, onde eu elaboro a dor do outro e eu reconheço que aquele ser humano ali é valioso, é precioso. Às vezes, dependendo da forma como a gente se conecta na dor do outro, a gente não vai viver a empatia, a gente vai viver a dó, né? Vai ficar com pena da pessoa. E não é que isso seja ruim ou seja errado, mas na compaixão, nós estamos com o outro naquele momento e nós estamos vivendo um respeito por aquele momento de peito aberto, sabe? A gente está aberto, permitindo que aquela experiência do outro se conecte com a gente. A dó tem um nó, né? A dó a gente não consegue conceber aquilo. A gente tenta rejeitar a dor do outro. A dó é como se a gente tivesse intolerante, como se eu não conseguisse... Eu fico angustiado. E isso normalmente acontece porque eu tô só elaborando a dor, mas eu não tô me conectando nessa gratidão de reconhecer o valor humano que essa pessoa está buscando. O valor humano das atitudes dela, dessa busca por respeito, dessa busca por saúde, dessa busca por integridade, por apoio, por compreensão. Então é como se eu tivesse assim, a dor me assusta tanto que eu me tensiono todo, né? Então é diferente a compaixão da dó. Embora ambas acontecem na empatia. A diferença é que na compaixão, isso vai requerer da gente uma maior resiliência, uma capacidade de se manter estável, não desestruturar ao ouvir a dor do outro, ao perceber a dor do outro, né? Então, algumas pessoas confundem esse estado de compaixão, onde a gente acolhe a dor, com indiferença. Indiferença é o oposto da empatia. É quando eu não tô nem sensível na conexão com o outro, né? Eu vou anulando esses feedbacks internos que o meu corpo vai me dando. Às vezes porque eu fui educado numa cultura que me ensinou a anular. Às vezes porque muitos pedidos de ajuda meu foram negados. E eu aprendi que a gente tem que se virar sozinho e chega um momento onde eu não me conecto mais. E eu tô num hábito de culpar as pessoas por ela estar sofrendo e cada vez mais eu me desconecto delas. Então a indiferença seria o oposto da empatia. Agora, a dó seria como se fosse o oposto da compaixão, mas não é bem o oposto, né? Porque ambas acontecem na empatia. As duas eu estou experimentando a dor do outro, mas eu consigo valorizar a oportunidade de estar ali e me manter presente e inteiro. Na dó eu já não estou mais inteiro, eu já estou desesperado junto, né? Eu entendo o desespero. A alteridade, vocês talvez ouçam falar dessa palavra,
Alteridade, ela é o oposto de identidade. Alter é o outro. Id é esse do meu ego, né? Então, a alteridade é como se fosse um... A identidade é como se fosse um senso de reconhecimento de quem eu sou. É como se fosse um conjunto de experiências que a gente vai tendo, né? E que vai dando uma visão pra gente de quem a gente é. E a gente vai mapeando essa consciência da nossa existência, da nossa forma de agir. Então, a identidade é como se fosse esse senso de reconhecimento de quem eu sou. A alteridade é algo que eu construo na relação com o outro e é como se fosse também, de forma oposta à identidade, é como se eu fosse construindo uma visão do outro. Eu vou desenvolvendo cada vez mais a minha compreensão da identidade do outro. Então, é algo parecido com a empatia. Também é uma consequência da empatia. Não necessariamente está relacionado com a compaixão. Porque eu posso desenvolver a compreensão da existência do outro sem necessariamente a gente estar compartilhando dores. Eu posso ir no convívio, naturalmente, eu vou elaborando a forma da outra pessoa de se apresentar, ser, viver, né? Estar no mundo. Então, essa distinção que eu vou fazendo do que sou eu, do que é o outro, do que nós temos em comum, do que nós temos de diferente, e eu começo a elaborar e reconhecer a existência de algo, elaborar o personagem, né? Elaborar essa outra pessoa que está além de mim, né? Isso a gente chama de alteridade. Ela está bastante relacionado com... Ela é necessária para o respeito. Quanto mais eu vou entendendo o funcionamento do outro, mais eu vou ser capaz de reconhecer a identidade, as preferências, as tendências e a forma como eu vou estar praticando e vivendo o respeito, a empatia e os demais valores na relação com o outro. Então, se vocês ouvirem essas palavras, compaixão, empatia e alteridade, entendam que são coisas diferentes. Na comunicação não violenta, a gente também tem uma outra palavra que é autoempatia. Sendo a empatia essa capacidade de fazer uma conexão afetiva, intelectual e principalmente a nível de motivação humana, a nível de experiências, né, mais profundas que nós temos e que as pessoas têm, a empatia seria essa capacidade que tem como efeito restaurar a confiança na conexão, o respeito, a segurança na conexão. A empatia da CNV tem essa consequência, né? A gente indica que a gente desenvolva a empatia inicialmente com nós mesmos. Então, esse inclusive é um princípio da CNV. Análogo àquela historinha do quem está no avião, né? Primeiro coloca a máscara em si mesmo. É o mesmo sentido. Então, primeiro eu desenvolvo a minha autoempatia. Se eu estou num conflito, está difícil para mim de lidar, primeiro deixa eu tentar restaurar o meu respeito em relação a mim, que aí quando eu tiver com isso mais estável, eu consigo estar presente com o outro. Quando a gente não desenvolve esse princípio de primeiro verificar se a gente está conseguindo suportar a nossa experiência, né? E manter um respeito, manter uma qualidade de valorização da nossa própria situação, quando a gente não consegue viver isso e a gente tenta oferecer empatia, a gente pode viver um fenômeno que a gente chama de fadiga empática, né? Fadiga compassiva também é chamado, que é quando eu tento me conectar com o outro, eu estou elaborando a dor do outro, só que isso vai me desestruturando. Então, a fadiga empática está mais relacionada à dó do que à compaixão. É quando eu começo a ficar sobrecarregado nessa experiência de estar com o outro na dor dele. Provavelmente porque eu comecei a entrar em algo, comecei a esquecer de buscar a minha autoempatia. Porém, se a gente estiver vivendo esse princípio da CNV, se a gente conseguir se conectar na dor do outro e valorizar as necessidades do outro, é menos provável que a gente vai se conectar
e sofrer de fadiga empática. A fadiga empática, ela vai acontecer principalmente quando eu me sobrecarrego com uma empatia afetiva, mas eu não consigo celebrar a vida com a pessoa. Eu não consigo celebrar os valores que ela está tentando manifestar. Então é mais provável que eu vou estagnar, entre aspas, né, nessa parte aqui, nessa dimensão de me conectar na afetividade do outro, mas eu não consigo fazer reluzir aquele cuidado, aquela valorização por estar com o outro, porque eu estou sobrecarregado de alguma forma. Ou porque eu não consigo ver saída naquilo e isso está me desesperando, né? Então a gente precisa conseguir manter assim essa atenção sobre como a gente está cuidando da gente quando a gente estiver na empatia com o outro. Se a gente está conseguindo fazer isso como uma entrega, como uma doação autêntica, né? É claro que se a gente for esperar a nossa autoempatia ficar perfeita para a gente oferecer a nossa presença para o outro, talvez a gente nunca ofereça, né? Então a gente vai tentar sempre jogar com essa flexibilidade, né? Observando se eu consigo ficar um pouco mais, se eu não consigo, se eu preciso de um espaço para mim, né? E a gente não vai esperar ficar perfeito para começar a tentar cuidar mais dos outros, né? E qual é a importância da autoempatia? A autoempatia, ela é a base de todos os processos de conexão da CNV. Tem dois processos principais de conexão na CNV: a empatia e a honestidade. Mas tanto a empatia como a honestidade, elas só vão acontecer se eu tiver autoempatia. Por isso que, dentro de uma analogia, a autoempatia é considerada a raiz dessa minha forma de manifestar e de me conectar nas relações. Os sentimentos, né, eles são indicadores, são indicadores de como essa qualidade de conexão está fluindo ou não. Se eu preciso de mais empatia, se eu preciso de menos empatia. Quando a gente vive uma empatia e ela chega a um estágio ideal, a gente relaxa. A gente pode até estar falando sobre uma situação difícil, mas como a gente está junto, a gente percebe que a gente pertence, né? Essa compaixão, esse estado de presença, ele traz um alívio. É como se o desespero da dor, do contexto onde a gente está vivendo, ele desse lugar para a experiência de compaixão, para a experiência de pertencimento. Então nós vamos poder ter necessidades que foram feridas, mas a nossa necessidade de pertencimento, ela está sendo nutrida. E quando a nossa necessidade de pertencimento é nutrida, a gente experimenta a valorização na relação. Então, só que a base disso é a autoempatia. E aí tem uma metáfora que desenha uma árvore e ela tem dois galhos principais, a empatia e a honestidade. Sendo que a empatia, ela pode ser exercitada de forma silenciosa, apenas com a minha presença, ou de forma falada, onde eu verifico se estou compreendendo o outro. A gente vai ver isso já já. E eu coloquei aqui nessa metáfora algumas cores de folhas para falar sobre alguns tipos de sentimentos. Isso a gente vai ver na parte mais avançada, nos tópicos mais avançados sobre a empatia. A gente vai verificar que tem alguns sentimentos que demonstram que nós estamos conectados às nossas necessidades e, consequentemente, à nossa capacidade de celebrar a vida. E outros sentimentos demonstram que a gente está vivendo um estado de intolerância, um estado de culpabilização ou de rejeição da realidade, né? E que provavelmente vai ter como consequência um agravamento do nosso sofrimento, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, o agravamento dos conflitos também. Mas a autoempatia ela é a base da minha honestidade, porque quando a honestidade na comunicação não violenta não é a respeito da pessoa fazer algo que é justo no sentido de ela seguir regras, né? Na nossa sociedade, a gente pode considerar que honesto é aquela pessoa que segue as regras. É a pessoa que não rouba, por exemplo. Não. Na CNV, a honestidade tem mais a ver, eu gosto mais da palavra sinceridade. Embora algumas pessoas tenham criado o termo sincericídio para dizer
quando a gente fala tudo que pensa e até machuca o outro. Não. A sinceridade, se a gente pegar a expressão, né, a etimologia dessa palavra, ela tem a ver com uma época onde as pessoas colocavam cera nas esculturas quando elas começavam a ficar rachadas. E a sinceridade é sem cera. É você conseguir demonstrar essas vulnerabilidades, né? É você conseguir ser inteiro, né? Honestidade na CNV tem esse sentido, é ser inteiro. E ser inteiro, essa integridade tem a ver com me conectar com a minha vulnerabilidade, me conectar com meus sentimentos, me conectar com minhas necessidades, reconhecer que eu estou com o outro, né? Não me colocar acima nem abaixo, perceber que a gente está junto, né? Perceber minha interdependência, perceber minha responsabilidade partilhada nas relações e colocar isso respeitando a liberdade do outro. Então essa honestidade tem a ver com essa capacidade nossa de viver a CNV, né? E obviamente, assim como a empatia ela pode ser em silêncio ou falada, né? Mas a gente vai vendo então que tanto a honestidade como a empatia dependem da autoempatia, depende de um autoconhecimento. As competências, eu vou primeiro para cá. As competências necessárias para a gente desenvolver a empatia, tanto a autoempatia como a empatia com o outro, né, são, primeiro, inteligência emocional, compreender os meus sentimentos, entender como eles funcionam, entender o que eles estão me sinalizando. São coisas que a gente vai falar também. Inteligência analítica no sentido de ter uma boa clareza assim, de como funcionam os meus valores, como eles estão conectados, o que é importante para mim, o que não é. Então eu consegui organizar bem um raciocínio sobre o que eu estou buscando, né, nas relações, né. E aí, dentro de um nível mais avançado da inteligência emocional, uma das coisas mais, além do vocabulário de sentimentos, o vocabulário de necessidades que eu preciso desenvolver, eu tenho essa competência emocional que a gente chama de resiliência afetiva. Um dos maiores desafios da empatia é eu conseguir me conectar com alguém que está vivendo um estado de urgência, um estado de desespero às vezes, e eu permanecer inteiro sem me desestruturar para conseguir ouvir essa pessoa, sem me defender, sem tentar corrigir. A gente vai estar falando sobre os obstáculos à empatia, eu vou mostrar várias coisas que a gente faz que a gente evita, né, de estar com o outro na dor. Então eu vou falar várias coisas aí que são defesas, entre aspas, né, são caminhos que a gente desvia da resiliência, da capacidade de estar com o outro na dor, né? Então estar com o outro na dor vai ser um dos grandes desafios. Estar com o outro na dor sem desestruturar, sem ficar com dó, sem culpar a nós, sem culpar ao outro. É perceber e elaborar o que a outra pessoa está vivendo, né? E uma das segundas habilidades assim mais complexas e relevantes para desenvolver a empatia é essa capacidade de introspecção e principalmente de observar os próprios pensamentos, ou metapensamento, pensar sobre a forma como a gente pensa. Isso tem muito a ver com a empatia cognitiva, mas quando a gente começa a pensar sobre o que a gente pensa, sobre a forma como a gente pensa, e a gente consegue fazer esse trabalho de introspecção, que pode ser potencializado com meditação, exercício de meditação, mas que pode, não necessariamente, né, o próprio mindfulness, né, é essa atenção plena, só que é uma atenção plena ao nosso pensamento, à nossa forma de funcionar interna, né? Isso vai ajudar a gente a perceber quais são os julgamentos internos que a gente está tendo, como é que esses julgamentos agravam os nossos conflitos, o que a gente pode refletir em relação a isso, ressignificar as nossas experiências internas. Tudo isso tem a ver com essa capacidade aqui de pensar sobre o pensamento, pensar sobre as coisas que aconteceram, né? Agora sim, na prática, como é que a gente vive a empatia? Vamos lá. Na prática, né, a gente vai usar essas 4 etapas aqui. As 4 etapas da empatia são, primeiro, manter a atenção plena na conversa, no diálogo. Às vezes eu diálogo com o outro, às vezes eu diálogo interno. É aquela coisa que está me perturbando, aquela mensagem que eu estou me dando. Se for autoempatia, eu olho o diálogo interno.
Se for a empatia com o outro, é o diálogo que está acontecendo ali. Segundo, tentar perceber o que está vivo agora. Por quê? Porque muitas vezes a gente está falando, está reagindo a algo que aconteceu no passado, ou uma preocupação que a gente tem no futuro. Se a gente desviar a conversa para falar, não, mas no passado foi outra coisa, ou não, mas no futuro pode ser que aconteça algo diferente, a gente perde o foco de estar com o outro no presente. Então, mesmo que a pessoa esteja falando do passado, a gente pode dizer, eu estou entendendo que quando você lembra dessa situação, no presente agora você sente tal coisa, você ainda sente raiva em relação a isso, você ainda está muito triste em relação àquilo que aconteceu no passado. É isso, né? Então, o terceiro elemento é justamente essa possibilidade da gente identificar o que a pessoa está sentindo e necessitando, que são os elementos da CNV. O que a pessoa está sentindo nesse momento, o que a pessoa está necessitando. Se a gente quiser dar um passo além, né, um passo que a gente pode incluir, eu botaria também, se a gente pudesse, a gente conhecer um pouco mais a pessoa, a gente pode elaborar as experiências que fortalecem aquele sentimento. Então eu poderia incluir esse passo aqui. Mas esse não é um passo padrão na literatura convencional da CNV, mas é algo que eu uso. Então, às vezes a pessoa está justamente falando isso. Olha, é uma pessoa que ela está preocupada porque ela tem que fazer uma decisão e ela não sabe qual é a melhor escolha. Às vezes isso parece tão simples pra gente que é difícil da gente conseguir dar valor a essa preocupação. Então você está preocupada porque gostaria de fazer boas escolhas. Às vezes a gente não consegue perceber, poxa, mas por que você não escolhe logo, né? Não tem como garantir o que vai acontecer no futuro. Então a gente precisa dar alguns passos além e perguntar, por exemplo, assim, talvez em algum outro contexto você já teve essa situação que escolheu e se arrependeu. E hoje você quer tomar mais cuidado. É isso. Eu posso trazer isso também como uma forma de perceber que nem sempre eu vou ter os mesmos sentimentos que aquela pessoa em relação à necessidade. Provavelmente porque eu tenho uma experiência diferente. Mas o padrão, vamos dizer assim, a linha de base comum aqui da CNV, que já tem muito resultado, é isso daqui. Identificar sentimento e necessidade. E se a gente estiver conversando com a pessoa, a gente pode checar se a gente está compreendendo. Que é basicamente dizer assim, então, quando eu falei aquilo pra você, você ficou chateado porque gostaria de ser mais respeitada. É isso? Por mais que internamente a gente ache que a gente não desrespeitou o outro, por mais que o Marshall achasse que ele não estava representando o país porque o Marshall é contra a produção de armamento, né? Por mais que ele não se considerasse um representante da guerra, ele vai tentar, naquele momento, não é ele que ele está querendo ouvir, ele está querendo ouvir o outro. E é como se a gente saísse das nossas guardas, das nossas armaduras, da nossa defesa, da nossa vontade de garantir que a gente também vai ser cuidado, e a gente vai nessa vulnerabilidade e tenta checar o que o outro está falando, mesmo que a gente não concorde. Empatia não é sobre concordar ou discordar. Empatia é sobre compreender, sobre demonstrar compreensão. E aí a gente vai perguntar, então quer dizer que você está chateada porque você gostaria de ter sido mais respeitada. É isso? E essa é uma pergunta empática que a gente pode fazer. E aí a pessoa pode dizer, sim, eu não acho que essa forma como você falou foi justa, não sei o quê. E aí você tá vendo assim que ela tá acusando às vezes a pessoa, né? E a gente pode não achar que é certo e assim por diante. Mas quando a gente está escolhendo oferecer empatia, é porque a gente quer restaurar aquele vínculo. É porque a gente quer demonstrar que a gente se importa com a experiência do outro. E uma das coisas que eu quero, para terminar aqui nossa fala, é o seguinte. Às vezes, a experiência que a pessoa está tendo de dor, ela é causada por uma interpretação que ela fez que a gente não acha que é certa. É um engano. Não foi aquilo que a gente falou. Apesar disso, a experiência de dor é real, mesmo que esteja sendo criada por uma interpretação equivocada da pessoa. Então, como a experiência de dor é real, a valorização daquela experiência interna é o que a gente pode obter com a empatia.
E essa valorização é uma forma de acolhimento, uma forma de restaurar a confiança. Então, mesmo que eu não concorde com o outro, na hora que a gente está escolhendo desenvolver a empatia, é uma hora que a gente não está pensando se a gente concorda ou discorda. Por mais que a gente esteja, que essa informação fique presente, a gente vai colocar ela de lado, vai ter resiliência em relação à nossa própria preocupação e angústia, né? De tentar corrigir a pessoa. A gente vai tentar exercitar resiliência com a gente e vai tentar escutar o outro e vai validar. Olha, eu entendi que você ficou chateada pela forma como eu, de acordo, né? Depois daquela nossa conversa, por que você gostaria de ter sido mais respeitada, né? E é importante que esse mesmo cuidado que eu tenho de relacionar sentimentos a necessidades e não ao que a outra pessoa fez, né? Eu também quero ter na minha empatia com o outro. Então você está chateado porque gostaria de ter gostaria de ter tido mais respeito. Não é porque eu fiz uma coisa errada, é porque você gostaria de ter mais respeito. Então você está preocupada porque você gostaria de ter mais previsibilidade e por isso que você ficou assim quando eu não trouxe aqui o planejamento que a gente combinou de trazer. Então você gostaria de ter mais previsibilidade e organização. E isso está te preocupando. É isso? Então essa é uma das coisas que a gente vai trazer na empatia. A nossa intenção não é acertar. A nossa preocupação não é, mas Bruno, e se eu não souber o que a pessoa está sentindo, mas eu ainda não tenho vocabulário de sentimentos, mas eu ainda não sei muito bem compreender necessidades. O trabalho da empatia não é acertar. O trabalho da empatia é se colocar disponível para a outra pessoa poder se conectar com a gente e expressar o que está acontecendo, o que está vivo nela. Então, não importa se a gente vai acertar. O que mais importa é a nossa intenção genuína de dar importância, né, de valorizar o que a pessoa está nos falando. Por isso que não importa se a gente acerta ou não. É claro que quando a gente demonstra que compreende a outra pessoa, quando a gente faz uma pergunta empática e a outra pessoa diz é isso, é mais rápido essa experiência de alívio, porque o indicador de que a empatia está tendo, tá funcionando, é quando a gente começa a sentir um alívio naquela conversa, principalmente quando essa empatia está sendo oferecida no momento de tensão, e são nos momentos de tensão que a empatia está sendo mais necessária, né? Então, o indicador da empatia, que a empatia está funcionando, é quando a gente consegue ter alívio, né? A gente pode ficar fazendo essas perguntas empáticas para ajudar a pessoa a direcionar o pensamento dela. Às vezes ela vai dizer assim, não é que eu gostaria de ter organização, é que eu gostaria de ser valorizado, eu gostaria que o meu trabalho tivesse sido valorizado por você, eu gostaria que você se esforçasse mais e reconhecesse, né, e desse importância por tudo que eu fiz até agora. Aí você agradece a pessoa, obrigado por me dizer isso, eu entendi que você gostaria que o seu trabalho fosse mais valorizado e que se eu tivesse entregado ali a minha parte, você estaria mais segura de que eu tô tentando, que eu tô valorizando o seu trabalho. É isso? E aí a pessoa vai ter essa oportunidade de perceber que nós estamos escutando ela. A maior parte dos conflitos, eles se resolvem quando a gente tem empatia. Eu não sei se a maior parte é uma generalização pequena, talvez. A generalização ideal seria todos os conflitos. Mas não, porque às vezes a pessoa pode exercitar um tipo de perdão, né? E ela tenta abrir mão de pensar naquilo. Mas perdão não necessariamente vai restaurar a confiança da relação. E essa restauração de confiança, o ideal é que ela aconteça com empatia. O interessante é que a gente pode trabalhar com a autoempatia primeiro, antes de falar com as pessoas. A gente pode exercitar a nossa autoempatia para poder oferecer empatia para as pessoas. Então, a empatia é um dos temas muito importantes da CNV. E nós mesmos podemos observar que quando a gente consegue se conectar com a nossa necessidade, a gente deixa de desconfiar que a gente não pode confiar na gente mesmo. Quando a gente começa a se julgar, a se culpar, é sinal de que a gente está precisando restaurar a confiança na conexão com a gente mesmo, né? E aí vem o processo de autoempatia, mas eu vou deixar para aprofundar mais isso no vídeo sobre tópicos avançados da empatia. Ok?
Então, fica aí esse exercício. Para empatia, a gente precisa, primeiro, manter a atenção plena no diálogo, na situação que está ocorrendo, tentar trazer a conversa para o agora, para o sentimento que está vivo neste momento das pessoas, identificar sentimentos e necessidades. Às vezes, se a gente não conseguir ver que aquela necessidade, que aquele sentimento é compatível, pode ser interessante eu pensar também em experiências do passado que para aquela pessoa agravou aquela necessidade dela, tornou aquilo mais urgente, mais sensível. E pode ser uma forma de demonstrar compreensão. Ficar em silêncio às vezes já é suficiente. A maior parte das vezes a gente pode ficar em silêncio, mas muitas vezes é importante a gente repetir o que a gente entendeu. Que existe uma expressão que é parafrasear, né? Eu posso tentar dizer o que eu entendi para outra pessoa, dar um retorno para ela. E esse dar um retorno, eu posso verificar, ó, eu estou entendendo que você está sentindo isso porque gostaria de tal necessidade, né? De ter tal necessidade atendida. Então esse aí é o protocolo básico aí de empatia. Em seguida a gente vai ver outras características e outros aprofundamentos sobre a empatia da CNV, ok? Até mais!